Olá pessoal, nós aqui hoje com mais um vídeo e vamos abordar nesse sobre como redigir uma carta no ficheiro Word. Uma carta qualquer, seja ela para reclamação, pedido de informação, resposta a um tribunal ou qualquer outro tipo de empresa, etc. Vou primeiro abrir aqui o ficheiro do Word. Com o clique do lado direito do mouse, vou abrir o ficheiro e já vamos a seguir comentar sobre o que é necessário para redigir um ficheiro Word. Não é o conteúdo, mas a forma como ele deve ser redigido. O texto que iremos utilizar, eu já coloquei aqui no Notepad, para não ter que estar a escrever, porque isso demoraria séculos, dependendo da forma que a pessoa escreve, se é muito devagar. Então, vou selecionar o texto todo aqui com o comando A, e vou fazer o Ctrl C para copiar. Ou vocês podem clicar do lado direito aqui e colocar copiar, colar. Vou colar ele aqui dentro do ficheiro. Essa formatação aqui não tem nada a ver com o que nós devemos utilizar, mesmo porque o texto foi copiado da internet. A única coisa que eu modifiquei são os dados do remetente do destinatário. Coloquei valores hipotéticos aqui, ou seja, não coloquei nome de ninguém, nem de ninguém. E o que nós necessitamos em primeiro lugar, quando vamos redigir um texto? Nós temos que saber o tipo de letra, ou seja, o nome e o tamanho da fonte. O nome vamos colocar aqui, por exemplo, se vocês clicarem aqui em cima, como falamos nos outros vídeos, é só clicar e escrever, por exemplo, Times New Roman. Só de começar já aparece o nome da letra, do tipo de letra todo. Aqui o tamanho para cartas, o correto é o 12. Há pessoas que usam 14, há pessoas que usam 16 para determinados tipos de coisa. 16 seria demasiado grande. O 14 também está bem e o 12 é o que normalmente usamos. Então, tamanho de letra 12, tipo de letra Times New Roman. Aqui, desse lado, do lado esquerdo, vai ficar todas as informações para quem estiver redigindo uma carta no Brasil. Em Portugal, por exemplo, é diferente. Vou mencionar sobre como se faz em Portugal e aqui é onde vivo também. Onde vivo é outro idioma, mas vou simplesmente mostrar para quem tiver ver o vídeo também tem noção de como é que se faz. Obviamente que eu não sei todos os países. Vou mencionar então Brasil, Portugal e daqui da Suíça. Aqui do lado esquerdo, como eu estava dizendo, aqui o nome dos ficheiros, esse do Brasil. Todas as informações ficam do lado esquerdo e vou dar um zoom só para verificar. Em Portugal fazemos só com o nome do destinatário, que é esse que está aqui embaixo, no caso do Brasil, ou seja, a pessoa que vai remeter vai simplesmente colocar os dados no envelope, no caso de Portugal. Os dados de informação embaixo, nós também fazemos de forma diferente. O Brasil é de uma forma, em Portugal outra forma. Portugal, por exemplo, a gente coloca com os melhores cumprimentos na formalidade. No Brasil, na formalidade poderia ser sem mais, por exemplo, e dependendo, se não for muito formal, atenciosamente. Aqui embaixo já vamos verificar, colocamos se tiver algum anexo, etc., caso não se use em Portugal. A forma de se expressar as pessoas, no caso sendo desconhecidas, seria a mesma forma, meus senhores. Assunto tem que haver em toda e qualquer carta, em qualquer país da face da Terra, tem que saber o assunto. A pessoa que vai receber tem que saber de que se trata essa carta. Em casos de tribunais, tem que conter sempre qual é o número da carta. No caso, se tiver algum artigo, etc., tem que constar o que recebeu da carta de tribunal, tem que constar também no assunto. E no caso daqui de onde é que eu vivo, é bem diferente de Portugal e do Brasil, que no Brasil os dois é do lado esquerdo, o remetente e o destinatário. Em Portugal só o destinatário, como comentado, também do lado esquerdo, tudo do lado esquerdo. E aqui, no caso, quem vai remeter a carta, no caso eu ou você, vai ficar do lado esquerdo. A pessoa que vai receber vai ficar do lado direito. Isso não é norma aqui.
Faça assim quem quiser, é o correto, mas não é norma. O assunto vai ficar em negrito, ou seja, com a linha grossa, mesmo a seguir ao destinatário. E no caso dos outros dois países mencionados, a cidade e a data fica antes do assunto do lado esquerdo. No caso daqui fica do lado direito também, como o nome do destinatário, e fica a seguir ao assunto e não antes. E embaixo, a gente normalmente aqui fazemos sempre o agradecimento no idioma do país. Então fazemos o cumprimento e a seguir ao cumprimento fazemos então uma assinatura para formalizar e então escreve-se o nome. Agora, em termos da formatação, como estávamos a falar, usamos o tipo de letra Times New Roman, tamanho 12 e verificar, como eu falei nos últimos vídeos sobre o Word, não ter espaçamento nem a seguir e nem antes dos parágrafos. Então eu insiro e tiro sempre aqui. Vamos remover tudo e o espaçamento entre eles. Há pessoas que escolhem há pessoas que escolhem 1.15, 1.5. Eu prefiro deixar que não seja nem tão pouco e nem muito. Agora aqui podemos então dar o espaçamento entre os dados, no caso do remetente e do destinatário. Esse caso aqui que eu estou falando é só para quem estiver a redigir uma carta no Brasil. O assunto ele não fica negrito, fica normal, o remetente e o destinatário. Após o destinatário, vou dar um espaçamento aqui que é para não ficar muito a seguir, muito próximo um do outro, porque o nome da cidade tem que ter um certo espaçamento do destinatário, assim como do remetente, etc. E nesse caso aqui, a única coisa que falta mesmo é utilizar o texto principal do documento, da carta, e colocar sempre justificado. Justificado porque o texto fica muito mal visto, não tem bom design, fica do lado esquerdo. E aqui vou dar um Enter entre os parágrafos. E no caso do anexo, como eu tinha comentado, deixo mesmo próximo ao rodapé da página. Mesmo aqui no caso, se eu der mais um Enter, vai passar para a linha a seguir. Então eu vou tirar. Verificar para que não fique do outro lado, porque depois que imprimir, se isso aqui ficar mais um Enter, a página vai ficar do outro lado. Então, assim, não fica com mais de uma folha, caso não seja necessário, obviamente. Nesse caso, está pronto. Então, como fazendo uma revisão do que foi falado, o nome do destinatário e do remetente, ambos do lado esquerdo no Brasil. A seguir, nome da cidade da pessoa que está a enviar, que está a remeter, e a data do dia em questão que vai enviar o documento. Depois o assunto a que se trata, nesse caso aqui seria uma reclamação, e depois redige o que a pessoa quer fazer, a reclamação ou pedido de informação, ou simplesmente uma resposta a uma carta, como mencionado. E assim tem um documento super visível, super bonito, está muito bem formatado, está muito bem digitado. E você sabe como é que escreve uma carta, seja para onde é que for. Vou abrir novamente o PDF para fazer uma revisão novamente. No Brasil, tudo do lado esquerdo, tudo antes do assunto, os dados de remetente, de destinatário, nome de cidade e data. A seguir, redige o documento. No final, cumprimentos e o nome da pessoa, se haver anexo no final. Em Portugal, também só o destinatário do lado esquerdo.